Pessoal, conforme combinamos, estamos aqui. Acabamos de almoçar, já estamos nos preparando para ir para o culto à noite. E aí, veja o trabalho que vocês dão para nós. Por favor, tudo com o objetivo um só. E que você seja edificado, tenha convicção, firmeza e que você possa experimentar os tesouros de Deus nesse mundo e na eternidade. Isso é que importa, viu, rapaziada? Presta atenção nisso daí. Amém. Estamos aqui para responder as perguntas que foram feitas. Aliás, uma questão que eu quero levantar de cara é o seguinte. Você, irmãozinho, genericamente falando, você não seja irresponsável com você. Prioridade, escuta, prioridade é uma questão de importância. Se você acha que isso não é importante, você nunca vai priorizar. Então, você saiba que isso é para a sua vida, rapaz. Tá bom? E sempre que você aprender coisas da palavra de Deus, vão ser bases para a sua fé. Os temas são muito bons e vão te dar firmeza e certeza. Legal, então a primeira semana, ao todo de 12 semanas que nós falaremos, a ideia é falar um pouco sobre a Bíblia, sobre a importância dela, sobre a credibilidade que ela tem. Então vamos à primeira pergunta, sem mais delongas, e fala o seguinte: quem é o autor da Bíblia? Opa. E ele diz um texto de Jeremias, e a segunda pergunta do primeiro dia é: quem a escreveu? Pastor Eros, responda, por favor, essa Olha, pergunta. presta atenção, olha só, homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Não é um homem que inventou fazer um remendo lá e fez uma coxa de retalho. Não é não. Deus, no seu processo divino, na sua vida, ele dotou irmãos com o Espírito Santo e eles pegaram e eles falaram toda a palavra de Deus, o que está na nossa mão. Legal. Lembrando que foram 40 homens. Não, você vai esperar um pouquinho, vai chegar lá. Foi realmente Deus que escreveu através das pessoas. Isso. O autor de tudo é Deus, é o Criador, é o Eterno. Como é que eu sei isso? Eu sei em primeiro lugar porque é um fato e ela não se contradiz. Agora, meu irmãozinho, presta atenção. Ela muda a minha vida, ela é poderosa para me transformar. Oh! Então é importante, só repassando a primeira pergunta, Deus é o autor dela, é o Criador, é o Eterno, que é o autor que está por trás, mas ele não mandou do céu direto, ele usou homens inspirados por ele para ser escrito. Ok? Tudo bem? Pronto. Segunda pergunta. Opa. Quantos homens? São várias perguntas, é o único dia que não tem referências bíblicas. Mas se a pessoa tivesse boa vontade, ela procuraria e responderia. Quantos homens escreveram a Bíblia? Durante quanto tempo ela foi escrita? Cite algumas profissões desses homens. Na sua opinião, qual a probabilidade de pessoas tão diferentes, de épocas distintas, não se contradizerem? Vamos lá. Irmã Roseli, chega o rei e fale você. Quantos homens? 40 homens, em épocas totalmente diferentes, escreveram a Bíblia durante 1400 a 1500 anos. E eles eram médico, Lucas. era Pescador. cobrador de imposto. Cobrador de imposto, Rei. Mateus, rei. Desculpa. Eu ou você? Você. Pastor de ovelhas. Tá, então agora já completando. Pescador. Então é importante saber que pessoas de vários níveis sociais, vários níveis intelectuais escreveram essa Bíblia e por um período gigante de quase 1500 anos, ou seja, 3 vezes o tempo que o Brasil tem. E a pergunta que vem à tona é a última: qual a probabilidade dessas pessoas tão diferentes, de épocas tão diferentes, escreveram um livro que não tem nenhuma contradição? Ei, como que a gente consegue explicar isso? Eu acho que deixa eu falar? Você não me deixa falar, caramba? Claro. Então, assim, escuta só. A interpretação bíblica, a unção, ela vem só do Espírito Santo de Deus. Presta atenção e acompanha o raciocínio. Mas como explicar que tem 350... Nossa, quantidade de igreja que tem aí? Como é que se explica isso? Errado, falência humana. Porque a interpretação do Espírito bíblico é por um só, o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo tivesse dado uma interpretação para cada igreja, para cada pastor, o Espírito Santo talvez estaria complicado, teria com problemas mentais. Não é. A interpretação é uma só, eu tenho que investigar a palavra para perceber ali no âmago da questão qual é a vontade de Deus. Tá bom? Legal. Quer mais uma? Tá bom. Não, interessante também, eu vi até uma ilustração, que se a gente pegasse pessoas de épocas diferentes, lugares diferentes que não se conheciam, imagine que um local, uma casa, fosse o lugar onde eles trariam uma parte de um boneco, de uma estátua. Cada um traria uma parte sem saber do outro e no final de 1400, 1500 anos estaria completa essa figura. É um milagre. É um milagre. Para você entender que a Bíblia não é por acaso, que foi a probabilidade disso acontecer
pensando com a mente humana, é mínima, o zero. Mas porque é um livro de Deus, ela foi organizada e perfeitamente ajustada. E a exposição da palavra de Deus traz luz. Legal. A exposição, a pregação da fé, é onde nós recebemos o Espírito de Deus e os milagres acontecem. É a palavra, é a ação do Espírito. Maravilha. Terceiro dia, segundo 2 Timóteo 3,16, qual o objetivo da Bíblia, como ela está dividida, quantos livros tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, e o que significa Velho e Novo Testamento. Irmã Roseli, é com você, irmã. A Bíblia tem o objetivo de nos falar quem é Deus, mostrar quem é o caráter de Deus e nos dar condições e regras, na realidade, para que a gente possa obedecer o que ele diz. Poder. 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 O objetivo é ensinar, corrigir e consolar. Geralmente isso, porque são as três necessidades urgentes do homem: de ser corrigido, ser exortado e ser consolado nas suas dores. A Bíblia tem esse poder. E ela está dividida como? Em Novo e Velho Testamento. Você que não sabe nada, a Bíblia você pode ver que tem o Novo e o Velho Testamento. E aí, quantos livros tem cada um deles? O Velho tem 39 livros e o Novo tem 27. Mandou bem, hein? O Velho é muito maior. Você vê, inclusive, os livros da Bíblia do Velho são muito maiores. O Salmo, por exemplo, tem 150 números, não é capítulos. É isso aí. E o Novo Testamento, os livros são História bem dos menores. reis e tudo isso é de Deus. E é Talvez bem a legal. gente dê um jeito desse também. passado, Para eu dar não uma vejo. passada depois. E aí, o que significa Velho Testamento e Novo Testamento, pastor Eros? É o seguinte, lembre, testamento. O que é testamento? Eu vou morrer e deixo um testamento. Então, a primeira condição é a seguinte: para o testamento ter valor, eu preciso morrer. Isso, tem uma se morte não de tiver, alguém. se não tiver morte, não há herança. A herança, a função, o momento da que eu me aposto da herança é quando há morte. Certo. É assim, essa é a história. Então, o Antigo Testamento tudo já era prefigurando as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino, foram escritas para que paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Atei, hein? Total. Então preste atenção, verdade. Tudo é mesmo, quando no Velho Testamento, morte prefigurava em sangue, cerimonialismo, mas O cordeiro que era entregue. né? Êxodo 12, né? Mas já prefigurava o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus. Meu pai, como é sábio você trouxe aí, meu Deus do céu. Mas é importante que sempre o Testamento humano, o Novo Testamento revoga o Velho, ou cumpre o Velho. Então a mesma coisa para nós. Hoje a gente vive sob a nova aliança. Não há que se pegar coisas do Velho Testamento e inserir no Novo. Hoje é uma nova relação, uma nova aliança que Deus tem com a humanidade. É bom sempre saber o seguinte, que antigamente, antes de Jesus, era uma série de leis. A lei, ela é o ministério da morte, porque se você não fizer, você morre. Esse que é o desastre. Mas no Novo Testamento de Jesus, Colossenses 1:27, que é Cristo em vós, esperança da glória. Não se trata mais de obedecer leis, ainda que a gente obedeça a lei. O que acontece é que nós temos a capacitação de Deus na minha vida para, então, Ele vivendo em mim, eu consigo viver a vida que Ele quer para mim. Não tem jeito. E o Velho Testamento é um pano de fundo, como se fosse um teatro, né? Um pano de fundo para o verdadeiro ator que viria, que é Jesus no Novo Testamento. Ele veio cumprir as figuras que haviam no Velho Testamento. Todas elas apontavam para Jesus. O Velho Testamento são figuras do que viria. E tudo aponta para Cristo. Todas as coisas que outrora foram escritas para o nosso... Né? Perfeito. Penúltima pergunta. No Velho Testamento encontramos diversas profecias. Eu vou falar algumas delas. A gente falou sobre a profecia de que viria um nascido de uma virgem. Quero falar que haveria uma traição, amigo íntimo trairia, e depois vai falar que a pessoa seria transpassada e morreria. E aí, muitos anos depois, as profecias foram escritas 1000 anos antes de Cristo, e depois, no tempo de Cristo, todas elas cumpridas. Jesus nascendo de uma virgem, Jesus sendo traído pelos seus amigos próximos, e Jesus sendo transpassado e morto. A pergunta aqui que não quer calar é o seguinte: qual a conclusão que podemos chegar sobre a Bíblia, usando a leitura e comparando-as? Qual era a chance de um escrito feito 1000 anos, 700 anos antes, contando um fato e ocorrendo de fato depois de vários séculos depois? Pessoal, por favor, cai na real. Imagine que se eu fosse uma caso do acaso, esse texto de Isaías, ele escreveu, Isaías viveu no momento de 4 reis. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre... Lembra? Então, e veja bem, o ministério de Isaías
foi no tempo do rei Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Isso 730 anos, tal coisa e tal. Rapaz, caia na real, meu irmão querido. Você acha que isso é coincidência? Aliás, o grande problema é que os homens acham que as coisas acontecem por coincidência. Uma bênção na sua vida, aí já ia acontecer mesmo. Por favor, todas as coisas, já havia um cadastro eterno que as coisas iriam acontecer. Misericórdia. É importante só frisar que não foi acaso. A Bíblia é o único livro dito religioso com profecia cumprida. Fala, vai acontecer uma coisa, e ela mesma comprova, aconteceu tal coisa. Isso nenhum outro livro existe, mostrando mais uma vez que a Bíblia não é um livro do acaso, a Bíblia é um livro escrito pelo próprio Criador. E eu queria acrescentar ainda que, segundo o Salmo 138, Deus colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Uma coisa interessante, meu Deus. uma curiosidade, teve um rei, um nobre, que ele recolheu todas as Bíblias que ele conseguiu e colocou fogo nelas. E hoje o castelo dele é o Museu da Bíblia. É uma ironia, né? É França, né? Mas na França. E a palavra de Deus, ela é cuidada pelo próprio Deus. Preservado. Tolinho esse menino queria acabar com a Bíblia. Cara, presta atenção, outro. A Bíblia é o livro mais lido, mais impresso e testemunho. É o que muda a vida. Deixa eu falar para você, irmãozão. Escute, eu não sou religioso, não. Presta atenção. Eu creio e dá uma olhada naquilo que Deus fez na nossa vida. Presta atenção. É bom só para falar, porque a gente está entubando e manipulando a pessoa que está vendo ali, com o objetivo de falar, a Bíblia acabou. Porque racionalmente você não chega a outra conclusão de que existe a presença e o poder e o conselho de Deus através desse livro. E a última pergunta é, leia os textos de Isaías 40:22, 40:22 fala que é da terra redonda. Não vamos entrar na questão da terra plana, mas fala que a terra é redonda. E Jó 26:7 fala que a terra está solta no ar. São afirmações bíblicas escritas em Isaías 700 anos antes e Jó mais de 1500 anos antes de Cristo. Pesquisa quando a ciência constatou esses fatos de que a Bíblia já sabia e tinha razão. A primeira importância é que a Bíblia, a ciência humana isenta, constata tudo que a Bíblia fala. E a ciência humana constatou, a primeira questão de que a Terra é redonda, foi em torno de 1500, as grandes navegações. Fernão de Magalhães descobriu isso, 1500 depois de Cristo. E sobre a Terra estar no vazio, foi Galileu Galilei que descobriu isso por volta de 1600 e pouco. Então, a ciência humana só descobriu isso agora 500 anos atrás. E o que a Bíblia já dizia isso há quase 1000 anos antes de Cristo. 2000 anos da ciência descobrir. E aí a pergunta é, qual o motivo da Bíblia saber essas e outras verdades antes da ciência humana? Porque ela é a verdade, a criação mesmo dela. Porque ela é escrita pelo Criador. Isso que é importante. Você constata uma verdade que a ciência não conhecia, a Bíblia já dizia. Mostra que tem alguém que é superior à ciência humana que está por trás de todo escrito. E quando eles descobrem, eles acham que eles se descobriram. Olha que descoberta, estava escrito lá 700 anos. Rapaziada, raça de cientista. Putz, eles inventam moda, tal coisa e tal, mas misericórdia. Mas é isso aí, que Deus toque o nosso coração, que a gente saiba, tenha convicção absoluta e plena de que a Bíblia é o recado que Deus deu para a humanidade. Meu irmão querido, você deve ser minimamente responsável com você mesmo. O desejo, toda ação, todo projeto é você. Não é nada para nós, não. O que nós estamos querendo para nós? É para você, firmeza, constância, convicção, temor de Deus. Ter a sua vida modificada. Aleluia. É o que nós queremos. E se você não conseguiu fazer as tarefas, tente fazer agora e vai começar uma nova tarefa amanhã. Maravilha. Beijo, Beijo, queridos. Tamo junto. Valeu. Tchau.